Graça e paz, queridos, tudo bem? Há alguns meses atrás nós estávamos lá na igreja e no momento do louvor a gente cantava uma música que dizia assim: o que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Naquele momento o Espírito Santo me lembrou de umas revelações que eu tinha tido há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás o Senhor me deu uma revelação sobre a natureza dos anjos e a natureza do homem. E eu acredito que se você entender bem isso, você vai conseguir discernir melhor o porquê é que nós temos tanta dificuldade de receber e aceitar o amor de Deus. Olha, todas as vezes que nós vemos na Bíblia anjos adorando a Deus, nós vemos os anjos fazendo menção da santidade e do poder de Deus. Isso acontece porque os anjos estão enxergando em Deus aquilo que existe dentro deles, o que faz parte da natureza deles. Anjos são seres santos e seres de poder. E por isso é isso que eles enxergam quando olham para Deus. Já o homem, quando você vê na Bíblia o homem se relacionando e adorando a Deus, o homem faz menção da santidade, do poder, mas também do amor. Você nunca vai ver anjos falando de amor a Deus, mas você vê o homem falando de amor, porque o homem foi criado com essa natureza, a natureza de amar. E é por isso que o homem consegue amar até o ponto de se tornar uma só carne com uma mulher, porque ele é semelhante a Deus, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E nós, em espírito, nos tornamos também um só com o Pai. O homem foi criado para amar a Deus e foi criado com essa natureza. O grande problema do homem foi lá na queda de Adão, quando a natureza do homem caiu e por conta disso o pecado entrou no coração e aí o homem começou a enxergar Deus de uma forma distorcida. O homem começou a enxergar Deus como se Deus fosse um homem carnal, como se Deus fosse alguém que se magoa, que se fere, alguém que julga, que condena, quando na verdade o tempo inteiro Deus está querendo livrar o homem, amar o homem, salvar o homem. O Deus que nos manda perdoar 70 vezes 7 é o Deus que é o primeiro a fazer isso. Quando a Bíblia fala do amor não esperar nada em troca, está falando da própria natureza de Deus. Deus não pede para que o homem seja santo, para que o homem entre dentro do padrão de Deus e consiga então agradá-lo porque ele quer assim. Deus pede santidade ao homem para que o homem viva livre, feliz e consiga enxergar quem Deus realmente é. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não consigo ver Deus como Ele é enquanto o meu coração ainda está manifestando uma natureza diferente da natureza de Deus, porque eu só consigo enxergar em Deus aquilo que eu tenho dentro de mim mesmo. Um exemplo prático para você entender isso é quando você percebe que as pessoas mais invejosas são as pessoas que mais acusam os outros de serem invejosos, porque só um invejoso consegue ficar reconhecendo e se incomodando com a inveja dos outros. Quando você vê uma pessoa muito orgulhosa, você vê que a queixa dela com os outros é sempre de que os outros são muito orgulhosos. Por quê? Porque ela está conseguindo ver nos outros aquilo que existe dentro delas. E nós somos assim. Nós nos tornamos pessoas que se ferem facilmente com os homens. Quando alguém peca contra nós, o nosso coração se magoa, se fecha, tem dificuldade de confiar de novo, acha justo se afastar daquela pessoa, não dar outra chance para ela porque ela não deu provas de que mudou. Assim também nós temos muita dificuldade de acreditar que Deus não se feriu com o nosso pecado e que continua nos amando da mesma forma e não se afastou de nós. Nós achamos que quando nós pecamos, Deus se afasta, nos rejeita, porque nós não estamos dentro do padrão que Ele exige. Porque nós amamos as pessoas condicionalmente, dependendo do que elas fazem de bem para nós, nós achamos que Deus nos ama se nós fazemos o bem para Ele. Mas a própria Bíblia diz que em nós não habita bem algum, isso é, na nossa carne. E a nossa carne não vai fazer o bem para Deus, a menos que o próprio Espírito Santo venha e transforme o nosso coração e nos dê uma natureza semelhante à natureza de Deus, para que a gente consiga realmente amar as pessoas incondicionalmente, perdoá-las independente do que elas fazem, não criar condições e barreiras nos nossos relacionamentos com elas, porque o próprio Deus não faz isso conosco. E se eu quero enxergar que Deus não faz isso comigo, eu preciso me tornar essa pessoa também. A Bíblia diz assim que com o mesmo juízo com que eu julgo, eu também sou julgado. Isso significa que eu não consigo condenar pessoas e esperar que Deus não me condene também. O meu coração acredita que Deus me condena se eu sou uma pessoa que condena também.
Se eu sou uma pessoa com dificuldade de perdoar, eu também serei uma pessoa com dificuldade de receber o perdão. Se eu não amo de graça, eu também não consigo receber o amor de Deus de graça. Eu fico sempre com a impressão de que tenho que pagar um preço para merecer o amor de Deus. Eu preciso me tornar uma pessoa generosa, uma pessoa que está realmente com o coração disposto a dar sem esperar nada em troca, para conseguir enxergar e ter uma ideia de que Deus realmente é assim. Se o meu coração não é transformado, eu sempre vou ficar com uma impressão errada de Deus, porque eu não consigo enxergar além daquilo que eu sou. Eu vejo através de um espelho em enigma. Eu vejo Deus em parte, mas a Bíblia diz assim que um dia o veremos como também somos conhecidos. Então eu preciso ser transformado. Eu preciso que Ele transforme o meu coração num coração inabalável. A opinião das pessoas não vai ter mais o poder de me ferir. Eu vou amá-las independente do que elas fazem. Eu não dependo que elas me amem para que eu consiga amá-las. Eu consigo amar até os meus inimigos. Assim eu vou conseguir ver que Deus realmente tem um coração sincero, que Jesus, quando chamou Judas de amigo no beijo da traição, ele não estava sendo falso ou ele estava sendo hipócrita. Em nenhum momento Jesus deixou de amar Judas só porque Judas o traiu. Quando Jesus na cruz disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, esse pedido de perdão, essa intercessão era verdadeira, porque essa era a natureza de Jesus. Jesus tinha um coração e um relacionamento com o Pai de intimidade. Eles eram um só. Por quê? Porque tinham a mesma natureza. Eu preciso manifestar a mesma natureza de Deus para conseguir enxergar que Ele é um Deus que ama de graça, que Ele dá sem esperar nada em troca, que Ele realmente está disposto a me ajudar. Agora, queridos, muitas vezes nós somos aquelas pessoas que não têm facilidade de ajudar as outras pessoas. Nós percebemos muita falta de vontade em nós de ajudar e aí nós sempre ficamos com a impressão de que Deus também está com dificuldade de nos ajudar, de que não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer. Seria mimar demais fazer as coisas do nosso jeito. E aí a gente sempre fica com a impressão de que quando vamos até Deus pedir alguma coisa para Ele, Ele vai fazer de difícil para que a gente não fique se sentindo como se fôssemos mimados. Nós atribuímos muitos atributos carnais a Deus, como se Deus ficasse ferido, magoado, se distanciasse de nós, não quisesse nos ajudar, porque é assim que nós reagiríamos se as pessoas fizessem isso com a gente. Se eu quero aprender a receber o amor de Deus, eu preciso perceber e ter minha natureza transformada para que eu realmente não tenha mais um coração que é abalado pelo pecado das pessoas, um coração que ama independente do que fazem. E assim eu vou ver que Deus realmente é assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não posso ver um Deus santo se eu não me tornar santo igual. Eu posso ter uma ideia, eu posso ter uma consciência, eu posso até estudar e saber da santidade de Deus. Mas no meu relacionamento, o meu coração sempre vai me condenar, porque eu sou uma pessoa que tem um coração que condena. Nesse vídeo eu vim encorajar você a deixar o Espírito Santo transformar você, porque sem Ele você nunca vai conseguir ser uma pessoa boa. Nós não somos capazes de fazer o bem se Ele não nos mover para isso. Só existe um bom, que é o Pai que está no céu. E Ele quer nos fazer também como Ele, para que nós voltemos a enxergar que Ele realmente é bom. Bom, pessoal, esse era o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês, tá bom? Era isso, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!